João capítulo 1, verso 43, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés e também luz para os nossos caminhos. Tantas coisas o Senhor fez até aqui. Podemos sentir o Senhor na adoração, na fidelidade, em tudo que já aconteceu aqui nessa manhã. Percebemos o quanto a sua igreja é ativa, o quanto ela é orgânica, o quanto o Senhor nos visita, o quanto nós podemos adorá-lo em comunhão, mas sabemos que o Senhor tem mais para essa manhã. Por isso, ao meu coração e ao coração de cada um dos meus irmãos, receba a porção exata do que o Senhor tem. Nós oramos, Pai, para que o Senhor traga discernimento espiritual, que toda cegueira espiritual caia por terra, para que todos possam ver o Senhor por meio da Tua palavra. Nós oramos para que todos aqueles que estão acompanhando de algum lugar, ou que terão acesso posteriormente, também possam receber aquilo que o Senhor deseja falar. Nós estamos aqui. Essa manhã é sobre o Senhor, é o Senhor o centro dessa igreja, desse púlpito e dessa mensagem. Por isso reafirmamos e devolvemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor dessa mensagem e de toda a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Venha e veja, é o tema dessa mensagem. Meus irmãos, é interessante, o texto bíblico que nós acabamos de ler, porque nós estamos exatamente no início do ministério de Jesus. Jesus está iniciando o seu ministério, e é interessante que a forma como Jesus inicia o ministério é exatamente aquilo que ele continuou fazendo, e aquilo que ele convidou ou convocou a igreja após ele ser assunto aos céus.
O que nós percebemos nessa perícope, nessa história, nessa narrativa, é exatamente o que Jesus continua fazendo, incluindo pessoas, salvando pessoas, lidando com improváveis, revelando o seu coração. Mas a curiosidade desse texto não é que Jesus está no início do seu ministério, ou apenas isso. Mas em toda a Escritura Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é perceptível Jesus conduzindo a história, a vida das pessoas. E não diferente desse texto, é Jesus quem está conduzindo essa narrativa. É Jesus o protagonista. É Jesus quem chama Filipe, é Jesus quem salva Natanael. E nós precisamos perceber que em toda narrativa que Jesus é o protagonista, ele inclui pessoas. Ele chama para perto. Ele compartilha do seu coração. Jesus poderia fazer tudo sozinho. Jesus poderia salvar Belo Horizonte sozinho. Jesus poderia salvar a sua casa sozinho. Jesus poderia se revelar ao coração das pessoas sem precisar de mim, de você, mas não é a forma que Jesus faz. Não é a forma que Ele deseja fazer. Ele inclui pessoas ao seu reino, Ele inclui pessoas à sua missão. E é perceptível no texto lido e proposto nessa manhã. Jesus incluindo. Talvez isso serve para alguém. Para alguém que talvez está se sentindo descartado no reino de Deus. Para alguém que de alguma forma está inoperante. E muitas vezes culpando a Deus diante dessa realidade. E ainda no campo da introdução, eu vim lembrar você que você não está excluído, você está incluído. E Jesus, Ele conta com você. E assim como Ele chamou Filipe, Ele chamou você. Jesus tem uma obra que é muito grande. E Ele convida pessoas, afinal, não somos nós que escolhemos a Jesus. É Jesus quem nos escolhe, não é assim que a palavra vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros. Você faz parte. Jesus, Ele conta com você. Agora, o texto me chama a atenção em alguns pontos. E o primeiro ponto que Jesus, por meio do texto, me chama a atenção, está no verso 43. Acompanhe comigo dizendo assim: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Primeiro ponto, siga-me. Irmãos, essa palavra, esse convite, nós podemos entendê-lo de algumas formas. A primeira delas é como se um siga-me de Jesus fosse tudo que de alguma forma a minha palavra disser, faça. Tudo que a minha palavra os convidar a fazer, faça, siga-me por meio da palavra. Mas essa palavra siga-me, ela pode ter uma conotação como se Jesus dissesse: aonde eu estiver também esteja.
numa conotação de priorize o seu encontro comigo mais do que o seu encontro com homens. Jesus, ele chega diante de Filipe e ele diz: siga-me. Em outras palavras, Jesus está dizendo: aonde eu estiver, eu quero que você esteja comigo. E talvez isso serve para mim, para você. Isso serve para comprometer o nosso coração, comprometer as coisas de Deus, comprometer aonde se fala de Deus. Se no GC fala de Deus, eu quero estar no GC. Se no culto eu vejo a manifestação de Deus, eu tenho um compromisso em estar na reunião. Se eu tenho amigos que falam de Deus, é com eles que eu quero sentar. Se tem pessoas que me aproximam de Deus, é com essas pessoas que eu quero gastar o meu tempo. Siga-me, esteja comigo, esteja onde eu estiver. Busque a minha palavra, obedeça a minha palavra. Agora, fisicamente eu já não posso estar com vocês, eu estou à destra do Pai, mas o meu Espírito Santo está com vocês, conduzindo em todo o tempo. Então, siga Jesus. Aonde Ele está, aonde Ele é prioridade. Você vai se lembrar daquela passagem aonde o texto vai dizer que Jesus, ele não fez muitos milagres por causa da incredulidade. Existem ambientes de incredulidade, evite esses ambientes. Evite ambientes de fornicação, resista aos ambientes de maledicência. Priorize os ambientes aonde Deus é adorado. Faça de tudo para estar em momentos aonde a igreja, ela proporciona para você edificação. Palavra. Tudo que a gente fala, olha, faço bem casados, faça o curso de noivos, venha no encontro de homens, venha no encontro de mulheres, participe de um GC, não deixe de participar disso, daquilo. Irmãos, é a igreja dizendo: olha, isso aqui vai ser bom para você, isso aqui vai edificar você, isso aqui vai mudar seu coração, isso aqui vai limpar a poeira do seu coração, isso aqui vai santificar você. Venha, siga Jesus. Participe, priorize mais o seu encontro com Deus do que o seu encontro com homens. Jesus, Ele tira pessoas de ambientes naturais e as convida para ambientes sobrenaturais. É isso que Jesus faz. Jesus, ele não nos convida para ficar da mesma forma, na mesma apatia, no mesmo ambiente aonde ele não é adorado. Não, Jesus nos chama à experiência, Jesus nos chama a estar onde ele está, Jesus nos convida a ambientes proféticos, Jesus nos convida a ambientes de cura, a ambientes de manifestação de Deus. Quantas pessoas são curadas no GC, quantas pessoas são curadas em um café conversando com alguém. Essa pessoa mesmo que me procurou ontem na hora do almoço, ela disse: pastor, você fez uma oração por mim. Pastor, o médico já tinha falado que eu tinha perdido meu útero, mas você orou, meu útero está aqui, pastor, eu posso ter filho. São nesses ambientes que a gente aceita o convite. Imagina se ela não tivesse nesse ambiente de oração.
Se ela não me procurasse no findar de uma reunião, ela poderia estar em casa, ela poderia estar agora assistindo outra coisa, ela poderia estar num parque, ela poderia estar fazendo outra coisa. Essa é uma chamada de Deus: siga-me, priorize a minha presença, priorize as minhas coisas, aceite o meu convite, viva o que eu estou dizendo para viver. Esse é o siga-me de hoje. Mas o texto, ele me chama a atenção no verso seguinte também, verso 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Irmãos, segundo ponto: seja usado por Deus. Filipe tinha acabado de ser chamado por Jesus, e no primeiro momento, na primeira oportunidade, ele fala da sua experiência para Natanael. Eu coloco esse ponto aqui para te dizer uma coisa: saia nessa manhã da posição de apenas receber e entre numa posição de também dar, entregar. É muito comum alguém nos dias de hoje dizer: ore por mim, mas é pouco possível pessoas dizendo: posso orar por você. A fila de receber oração, ela é muito maior do que a fila de quem deseja orar. E nós já estamos em março. Quantas pessoas você já falou de Jesus? Quantas pessoas vai descer as águas em abril por causa que você falou de Jesus e elas querem Jesus? Elas receberam Jesus através da sua vida. O texto vai dizer que não adianta apenas você seguir, não adianta você estar apenas em ambientes proféticos, não adianta você saltar de uma conferência para outra, de um culto para outro, de um GC para o outro. Não. Se você não colocar em prática, é anátema. O siga-me de Jesus, ele é acompanhado a uma missão, a um envio. Em todas as oportunidades, em todo tempo. É no momento da dor, você está ali falando de Jesus, irmãos. É no momento de dificuldade, é no trabalho, é na hora do almoço, é na sua família, é com seus parentes, é no luto, é no hospital, é em todos os lugares. Deus tem os seus propósitos. Eu posso falar das minhas experiências. Talvez hoje é o 18º, 17º dia que a minha filha está internada, já no quarto. Ontem mesmo a Isa está assim: amor, eu preciso correr lá na Seara, porque eu preciso pegar os livrinhos do pastor Márcio e entregar para todos os enfermeiros, para todos os médicos que estiveram com a Lívia esse tempo inteiro. Irmãos, tudo é uma oportunidade para falar de Jesus. As pessoas estão vendo o milagre na frente delas. Tudo é uma oportunidade de você ser usado por Deus. Falar de Jesus, tem oportunidade, fala de Jesus. Você está no hospital, fala de Jesus. E entra alguém, você fala: graças a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. Usa o nome de Jesus. Deixa Jesus estar no seu linguajar, na sua linguagem, na sua fala. Deixa sair de dentro de você esse rio. Eu creio em nome de Jesus que através desse mover que Deus está começando a fazer em nós, eu creio em batismos em massa. Eu creio Carol, eu creio pastores, eu creio que nós vamos batizar muita gente aqui. Eu creio que pessoas vão dizer: eu quero Jesus. E elas não vão dizer: tem alguém
Eu não entendi, tem alguém para me explicar? Você estava ali. Você já falou. Você já explicou. Seja usado por Deus. O texto, ele segue dizendo assim: perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguém ou coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Antes de trazer o terceiro ponto, tem gente que fala assim: não, mas isso é impossível. Não, ele é muito improvável. Deus é especialista em trabalhar com pessoas improváveis. Porque, preste atenção, porque Ele é um. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não só pode, como veio. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia, está aqui nessa manhã. Mas a resposta de Filipe, ele diz: venha e veja. E o terceiro ponto é a importância da experiência. É como se Filipe dissesse: Natanael, agora, irmão, não é mais comigo, deixa eu sair de cena. Você precisa ter uma experiência pessoal. Eu falei com você o que Jesus me mandou falar. Eu fui comissionado por Deus a pregar a boa notícia. Agora é você e Deus. E sabe, esse que eu estou mandando você ir ver, esse é o mediador. Porque quando Paulo escreve a Timóteo, ele vai dizer que não há mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo. Ele está dizendo: vá e veja. Irmãos, o que a gente pode aprender desse ponto? Primeiro, que tem muita gente deixando de viver o que Deus tem, pois não sai desse lugar de apatia e de dispersão. Tem muita gente aqui nessa manhã, está aqui não por causa da sua experiência pessoal com Jesus, mas por causa da experiência do outro. Deixa eu falar o que eu senti de falar na hora que eu estava aqui no momento do louvor e meditando sobre essa palavra. Eu sinto de falar com homens que estão aqui e só estão aqui pela insistência das suas esposas. Vamos bem, vamos amor, vamos, vai ser bom para nossa família. Nossa filha gosta do Kids e está lá o esposo: não sei, não gosto, mas tem que ser toda semana. A partir de hoje, você não vai estar aqui mais por causa da experiência da sua esposa com o Senhor, mas por causa da sua experiência com o Senhor. Venha e veja o poder da experiência, a necessidade da experiência, a necessidade pessoal de cada um estar diante de Deus, de cada um ter suas experiências com Deus, de cada um ouvir direto de Deus, de cada um sentir o abraço de Deus. Não, mas você viu aquele pastor, o quanto ele é abençoado, irmãos, ele é abençoado, mas você também é. Ah, você viu o testemunho do fulano, eu vi, mas eu também quero ver o seu.
sai desse lugar de superficialidade, venha e veja, saia desse lugar de observador, mergulhe nessa manhã, saia desse lugar de apenas falar, não, fulano é ungido, seja ungido você também, não, fulano ora muito, ore muito você também, saia desse lugar. O Senhor está dizendo para você, venha e veja o que Deus está fazendo. É como se Filipe dissesse a Natanael, Natanael, tudo que eu possa te dizer não se compara se você ver com seus próprios olhos. Venha e veja. Pastor, mas como é que é quando você está assim? Como que é ter uma visão? Como que é quando você está ali orando, você e o seu? O que? Venha e veja. Eu posso te falar, mas não compara a se você experimentar. Venha e veja, para que você também tenha visões. Venha e veja, para que você também seja batizado no Espírito Santo. Venha e veja, para que você também tenha a sua língua, a sua boca pegando fogo. Venha e veja, para você ter o seu coração incendiado. Venha e veja. O Senhor está te chamando. Venha e veja. A minha oração é que esse ano seja um ano de experiências com Deus. Só aqui na igreja, não, em cada lugar que você estiver, no seu lugar de oração, no seu devocional, nos lugares às vezes mais simples, você vai ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Agora, o texto segue dizendo assim, ao ver, verso 47, Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Quarto ponto, se coloque no radar de Jesus. Deixa eu te explicar. É como um carro que ele está com algum defeito, mas ninguém descobre. Aí você vai numa mecânica especializada e tem um negócio que eles colocam no carro que chama rastreador. Um aparelhinho. Eles colocam ele lá e aparece exatamente o defeito que ninguém descobriu. Jesus esquadrinha Natanael, a ponto de no primeiro contato, Jesus disse, aí está um verdadeiro israelita, a quem não há falsidade. Se permita ser rastreado por Deus. Não tente esconder de Jesus. Deixa Jesus ler você. Tem gente que foge, tem gente que esconde na caverna, tem gente que tampa. Deixa, se coloque no radar. Jesus, pode me ler, ainda que o diagnóstico não seja bom, pelo menos eu vou saber em que me arrepender. Para Natanael, Jesus disse, esse aí, pelo meu diagnóstico, ele é um verdadeiro israelita, e nele não há falsidade. Mas não quer dizer que Jesus vai dizer isso para mim, que vai dizer isso para você. Mas independente do diagnóstico, Jesus pode esquadrinhar. Se coloque nesse radar, se coloque a ser pego.
Para de fugir, para de esconder, saia desse lugar de ocultar, saia desse lugar de mentir, saia desse lugar, não. O que Deus está preparando para fazer em nós, Ele não vai permitir, fuga não. Jesus está nos convidando, Jesus, ainda que doa, pode falar, ainda que eu chore, ainda que eu tenha que pedir perdão, ainda que eu tenha que me consertar, ainda que eu tenha que acabar com esse pecado domesticado, Jesus, eu estou no seu radar, e aí? O que você diz de mim? Se coloque no radar. Posso ser mais aberto com você? Toque em assuntos com Jesus que você tem medo de tocar, até com Ele. Com as pessoas muito menos, mas com Jesus toca. Jesus, eu estou na pornografia tem não sei quanto tempo, só eu sei. Eu estou fingindo que o Senhor não sabe, mas se coloque no radar. Deixa as armas. Vai de mãos vazias, sem justificativa, sem murmuração. Chega diante de Jesus. Jesus, olha, o que eu estou errando com a minha esposa? O que eu estou errando com meu filho? Jesus, como é que eu estou? Minha motivação está certa? Não está? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo de certo? Jesus, eu quero ouvir do Senhor, porque eu não quero viver nem mais um dia fora da Tua vontade. Eu não quero viver nem mais um dia sem viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não quero que a minha esposa, Senhor, ela reclame de mim. Eu não quero, Senhor, impedir que as pessoas me deem algo por causa do meu caráter. Senhor, trata o meu caráter. Mas você se coloque no radar. Natanael entrou no radar de Jesus. Jesus leu: um israelita de verdade, que não tinha falsidade. E o texto segue. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Irmãos, esse texto eu vejo Filipe saindo de cena, e eu vejo que verdadeiramente o texto comprova que a obra de salvação é exclusiva de Deus. Tem gente tentando enfiar Jesus no coração das pessoas. Não, prega o evangelho genuíno e sai de cena, que o papel de Jesus ele faz. Em poucos minutos estava Natanael confessando com a sua própria boca: tu és o Filho de Deus. E sabe o que eu vejo ainda nesse ponto? Um relacionamento sincero com Jesus. O texto é claro, o diálogo de Jesus com Natanael. Jesus esquadrinha em Natanael: ei, peraí, Jesus, de onde você me conhece? Jesus, eu te vi ainda quando estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. Um relacionamento sincero. Agora, irmãos, Natanael não está nem lembrando de Filipe, é ele, Jesus. Que Jesus seja seu amigo de tirar as suas dúvidas. E anote essa frase: fale tudo com Deus. Com os homens, fale o necessário.
Tire as suas dúvidas com Jesus. Tem muita gente caindo do abismo, porque fala tudo com homens e poucas coisas com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que a gente tem que ser pronto a ouvir e tardio para falar. Natanael se abre: como assim? Você me conhece de onde? Eu te vi ali debaixo da figueira. Então não me resta outra coisa senão dizer que tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus responde: você está dizendo isso porque eu disse. Eles estão num diálogo, irmãos, que coisa mais linda. Uma amizade, um relacionamento. E o texto diz aqui o último verso e eu encerro: e então acrescentou: digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Sexto ponto: e então acrescentou Jesus. E então acrescentou Jesus. Preste atenção. Quando ele confessa Jesus, Jesus disse para ele: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Entenda isso. Quando Jesus viu um coração sincero, Jesus se abriu ainda mais para esse relacionamento. Jesus começou até a falar do futuro, a dar spoiler. Jesus disse para ele, o texto vai dizer: e então acrescentou Jesus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não, eu vim para falar só isso aqui, mas como eu estou vendo em você um coração tão sincero, deixa eu acrescentar mais algumas coisas do que está por vir. E Jesus disse para ele: digo a verdade, vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, e então vocês verão coisas maiores. Esses verão coisas maiores da parte de Deus. Pastor, o que eu preciso para viver toda essa realidade? Siga-me, diz o Senhor. Seja usado por Deus. Veja com seus próprios olhos. Se coloque no radar e tenha um relacionamento sincero com Jesus. Quando você fizer tudo isso, Jesus vai dizer para você: e então Jesus acrescentou. E Jesus então vai começar a falar coisas do seu coração para você. Ele vai acrescentar o diálogo, ele vai acrescentar a revelação, ele vai acrescentar aquilo que ele estava dizendo. E acrescentou Jesus. Ei, Natanael, eu vim chamar Filipe. Filipe se permitiu ser usado. Ele fez o papel dele como soberano. Eu te esquadrinhei, você estava no meu radar. Quando eu esquadrinhei você, eu vi você debaixo da figueira, você se aproximou, eu disse isso a você, você confessou com a sua boca que eu sou o Filho de Deus. Mas eu vim aqui para dizer para você apenas que você verá coisas maiores do que essa. Mas como eu percebi você um coração, deixa eu dizer que coisas maiores são essas. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu tenho orado por uma estação que Jesus não vai falar apenas o que ele pensou em falar.
Mas Jesus vai perceber em nós um coração tão genuíno diante dele, que todo culto Jesus vai acrescentar, todo culto o Senhor vai acrescentar, todo culto vai fugir do nosso controle. E eu não digo de ter ordem, eu digo de mover do Espírito de Deus, eu digo de conversão, eu digo de batismo. Vai fugir do nosso controle. A gente vai achar que vai batizar 200 e vai ser 500, a gente vai achar que vai ter 3.000 no culto, e vai ter fila lá fora. Eu tenho orado para que todo culto, e eu digo isso para você, que Jesus acrescente. Você vai para o GC com uma expectativa, você vai sair de lá e falar assim: superou todas as minhas expectativas. Você vai vir para o culto com uma expectativa, e você vai sair daqui dizendo: meu Deus, graças a Deus eu fui, superou todas as minhas expectativas. Você vai conversar com um homem de Deus, uma mulher de Deus, você estava desanimado até para conversar, e você vai dizer: graças a Deus que eu conversei com ele, com ela. Jesus fez mais do que você imaginava. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus?